que algumas pessoas, não importa o que aconteça, não conseguem mudar de opinião sobre seus políticos de estimação? Se você costuma debater política com seus amigos, sejam eles de esquerda ou de direita, já deve ter parado para pensar sobre isso. O nosso convidado de hoje pensou tanto sobre essa pergunta que fez uma pesquisa de mestrado basicamente para respondê-la. Em plena pandemia, vivendo sob o governo Bolsonaro, hoje a gente vai refletir sobre o encontro entre o negacionismo e o populismo, com o internacionalista Urian Fancelli, que é mestre em estudos europeus e autor do livro Populismo e Negacionismo: o uso do negacionismo como ferramenta para a manutenção do poder populista. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Urian, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao Livres Entrevista. Muito obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. E eu queria começar te pedindo, antes da gente avançar nas relações entre populismo e negacionismo, para a gente dar um passo atrás e fazer uma definição dos termos, que eu acho que é sempre importante para a gente situar o público sobre o que a gente está falando. E tem muita gente que fala que trata o populismo como se fosse um termo usado pelo interlocutor para xingar o político popular que ele não gosta. Afinal de contas, começando pelo populismo, o que é isso? É possível definir esse fenômeno com alguma substância ou é um xingamento para falar de político que a gente não gosta? Oi, bom, primeiramente, obrigado pelo convite a você, ao Livres. Eu acompanho vocês, gosto muito do movimento, inclusive me identifico com grande parte daquilo que vocês defendem. Então, o populismo, infelizmente, eu vou ter que te desapontar aí, porque não existe um consenso sobre a definição do populismo, nem entre os estudiosos desse tema. Quando eu comecei a escrever esse livro, que era inicialmente a minha tese de mestrado, eu fiquei em dúvida em qual definição adotar. Então, eu resolvi dar uma amostrinha de todas elas, né, de cada uma das abordagens em relação ao populismo, e optei pela abordagem ideacional. O que é ela? Hoje ela é a mais usada no campo. E essa abordagem afirma que o populismo é uma ideologia flexível. Ou seja, ele vai sempre se anexar em uma outra ideologia hospedeira. Então, por exemplo, na América Latina, normalmente, né, não sempre, o populismo ele está relacionado ao socialismo, ao comunismo, e na Europa, comumente também ele se associa ao nativismo, né, que é a aversão ao estrangeiro, à imigração, a tudo aquilo que vem de fora. Mas essa abordagem ideacional, que aqui eu defendo também, né, ela foi desenvolvida por um acadêmico holandês chamado Cas Mudde, que inclusive eu falo bastante sobre ele nesse livro. A abordagem ideacional são 3 conceitos importantes: povo, elite e vontade geral do povo. Por que esses conceitos são importantes? Porque o populista ele é uma pessoa que vai falar, ele vai clamar, que vai falar em nome do povo para tirar o poder da elite, trazer esse poder de volta para o povo para poder fazer a vontade geral do povo. Só que tem um problema muito grande em relação a isso, que não existe uma única definição sobre o que significa povo, né? Porque normalmente para o populista só vai fazer parte do povo, a gente vê isso com Bolsonaro, via muitas vezes com Lula também, só vai fazer parte do povo quem pensa como populista. Então, ele vai ignorar uma parte muito considerável da população, mesmo que essa parte seja os 49% das pessoas que não votaram nele. Em outras palavras, o populista tem uma postura antipluralista da sociedade, né? Ele tenta vender uma narrativa onde o povo é uma coisa homogênea e que necessariamente é uma massa de manobra que ele usa no discurso dele, né? A favor dos seus próprios interesses. Mas ele desconsidera que, bem, século XXI, sociedade é plural, existem diversas formas diferentes de pensar, diversos interesses, e não existe um povo homogêneo, né?
Não, não. Duas características muito importantes do populismo é o antipluralismo, que é isso que você falou, né? Que é ser contra a diversidade na sociedade, e a outra também é anti-elitismo, que eles são sempre contra a elite. Mas quando a gente fala de elite, não tem nada a ver com aquele conceito de marxismo, né? Que a gente está acostumado de elite e proletariado. Não. Aqui a elite vai ser sempre o alvo do populista. Então, é o moral contra o imoral. O populista sempre vai pintar a elite, né, o alvo dele, como imoral. A elite, então, pode ser uma elite acadêmica, pode ser uma elite financeira, o que importa é que são os inimigos do povo, né? Olha que coisa. Para a esquerda, né, quando estava no poder no Brasil, Lula, PT, quem que era elite? Os grandes empresários, que inclusive tinham vários acordos, né, por trás, mas na frente das câmeras eram eles que eles tentavam derrotar. Pro governo Bolsonaro, quem é a elite? É a própria esquerda, quem estava no poder. A imprensa, né, é colocado nesse lugar, artistas, né? Também. É bem Que eles interessante. consideram como esquerda, né, também. Para o governo Bolsonaro, qualquer imprensa, qualquer artista, qualquer pessoa que critique é esquerda, mesmo se essa pessoa for de direita. Inclusive, chegam a chamar a imprensa de extrema esquerda, de extrema imprensa, para fazer uma referência à extrema esquerda. Né? É curioso isso. Você falou aí sobre duas manifestações populistas no Brasil, né? O lulismo e o bolsonarismo. Agora, botando você um internacionalista, vamos botar a lupa um pouco para trás. Quando a gente compara a ocorrência do populismo no Brasil e em outros países do mundo, a gente tem alguma peculiaridade que seja nossa, às vezes, especialmente no momento de crise, bate uma sensação de, pô, parece que a gente está aprisionado, condenado a viver sob governos populistas. Mas isso é um mal exclusivamente brasileiro? Ou, enfim, quais são os pontos de contato e as divergências, as peculiaridades do Brasil em comparação com o populismo em outros lugares do mundo? Então, isso foi uma coisa que eu me preocupei bastante na hora de escrever a tese, né, que acabou virando o livro, porque eu fazia mestrado em estudos europeus, então, de algum modo, eu era obrigado a relacionar qualquer coisa que eu fosse falar na tese com a Europa. Então, eu optei por não falar só da Europa ou só do Brasil, né, até porque eu não podia. Então, eu relacionei o populismo europeu, brasileiro e também o norte-americano, que também lá nos Estados Unidos é uma coisa nova. Inclusive, não existe tanta literatura falando sobre populismo norte-americano. A maior parte dos conceitos são as mesmas. Inclusive, tudo isso que eu falei para vocês de vontade geral do povo, elite, povo, isso é o mesmo e você pode aplicar para qualquer lugar onde tiver populismo. Aqui, na América Latina, no Brasil principalmente, existe uma outra ferramenta que é típica do populismo daqui, que eles fazem uso do clientelismo. O que é isso? É você trocar apoio político por bens materiais com a população. Muita gente considera o Bolsa Família uma maneira de fazer clientelismo. Particularmente eu considero, mas isso é uma opinião minha, eu considero o auxílio emergencial que foi dado durante a pandemia um tipo de clientelismo exercido pelo governo Bolsonaro. Não porque eu acho que esse auxílio foi necessário, de fato. Eu digo que considero clientelismo pelo fato dele ter vindo sozinho. Não foi acompanhado de nenhuma outra estratégia do governo para combater a pandemia. Ou seja, podem ter políticas públicas legítimas, necessárias, mas o populista faz um uso clientelista desse tipo de política. Né? Antigamente era a cesta básica, o gás, o carro-pipa no Nordeste. Hoje em dia são outros tipos de programa, mas o ponto fundamental é esse uso clientelista. Né? É uma exploração da pobreza. E assim, que político que explora a pobreza que é bom? O político ele tem que tentar acabar com a pobreza e não usá-la para autopromoção. O Trump ele acabou fazendo uma coisa
um pouco parecida com isso que o Bolsonaro fez durante a pandemia, que lá nos Estados Unidos eles tiveram o auxílio emergencial deles, né, o stimulus check, que é o que eles chamam, e o Trump, ele quis, e assim, isso nunca tinha sido feito na história dos Estados Unidos, ele quis assinar o nome dele em todos os cheques que eram dados para a população. Então, quando a pessoa recebesse esse cheque, ela ia ler o nome do Trump lá e estabelecer uma relação direta do nome do Trump com o dinheiro que ela estava recebendo. A instrumentalização total do programa em prol da propaganda política, no fim das contas, né? É. Absurdo. Agora, vamos falar do segundo conceito fundamental para o livro, que é o negacionismo. Eu pedi para tentar conceituar o que é o negacionismo, mas já trazendo uma complicação, né? Porque eu acho que algumas pessoas podem olhar para o termo negacionismo e dizer, peraí, então, se você está dizendo que está negando, o seu interlocutor está negando a realidade. Então, você tem um domínio da realidade, ou seja, usar negacionismo, o termo negacionismo, seria se colocar na posição de dono da verdade? É isso? O que é o negacionismo? O negacionismo é engraçado que hoje a gente está vivendo isso, porque quando eu comecei a estudar o negacionismo não foi por causa da pandemia. Eu comecei a prestar atenção nisso por conta dos incêndios da Amazônia, daquela crise que a gente viveu em 2019, quando o Bolsonaro negava que estava acontecendo, né? Ele demitiu o Ricardo Galvão, que era diretor do INPE, quando ele reconheceu, ele mostrou com dados que as queimadas estavam aumentando por causa de desmatamento. Aí deu toda aquela crise. Eu estava, na época, sendo trainee na delegação da União Europeia em Brasília. Eu precisava ficar acompanhando em tempo real tudo que estava acontecendo. Era assim, questão de horas, as coisas já mudavam. Aí ele xingava a mulher do Macron. E, bom, aí eu comecei a me interessar pelo negacionismo. Logo depois veio a pandemia e aí eu fui fundo, assim. Eu não achei muita literatura falando sobre o negacionismo em si. O termo mais próximo disso talvez tenha sido pós-verdade, que foi bastante discutido a partir de 2017, depois da eleição do Trump. Então, eu comecei a relacionar, a estudar o negacionismo, mas sempre procurando também levar para esse lado do populismo, porque não tinha uma relação direta estabelecida. A minha definição de negacionismo, que é a que eu adoto nesse livro, é o fato de você selecionar certos fatos ao mesmo tempo em que você ignora outros com o objetivo final de apoiar uma ideologia que você já defende. Então, tudo que pode ameaçar sua visão de mundo, sua ideologia, sua autoestima, uma política que você quer defender, você ignora. Isso é negacionismo. Ou seja, você seleciona os fatos ao seu bel prazer, né? De acordo com o que vai corroborar a sua narrativa. E aí tem um conceito que você usa no livro, que eu acho que vale explicar também, que é a questão do viés confirmatório. O que é isso? Não, na verdade, as mesmas dúvidas que eu tinha sobre o negacionismo, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas não conseguem enxergar a realidade? Para mim, eu não sei de nada. Eu tô sempre procurando saber, e se você me perguntar alguma coisa que eu não souber, eu vou te falar na hora. Eu não sei, mas eu vou procurar. E por que tanta gente tem dificuldade de reconhecer isso? Principalmente, né, políticos também, que adoram brincar com a verdade, né? A gente vê isso bastante com o Bolsonaro, dono da verdade. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa e, bom, eu descobri que existem psicólogos, sociólogos e outros cientistas sociais que fizeram estudos para entender a cabeça das pessoas. Então, eu fiz uma parte do segundo capítulo do meu livro, que é só sobre o negacionismo. Eu falo sobre os aspectos psicológicos. O que é isso? Bom, todos nós hoje, né, nós somos resultado de tudo aquilo que nós vivenciamos. Nossas experiências de vida, nossas relações com os nossos amigos, parentes. Isso tudo ajudou a moldar as nossas visões de mundo. Todo mundo. Aí, além disso, nós também sofremos de vieses cognitivos. O que são esses vieses? Eles são como lentes que nos impedem de enxergar o mundo como ele é.
Ou seja, a gente enxerga a realidade de maneira distorcida. Aí eu falo um pouquinho sobre cada um desses vieses no livro. Um deles, por exemplo, é o viés confirmatório, que é a tendência humana de sempre querer confirmar as nossas crenças, confirmar aquilo que a gente já acha. Eu fiz um vídeo, inclusive, um dia desses, dando um exemplo sobre isso. Aquela pessoa que é hipocondríaca, que acha que está com câncer, que vai morrer, ela vai no médico, ela faz exames, esses exames provam que ela não tem nada, que ela é saudável, mas ao ela sentir uma dor no corpo ou na barriga, em qualquer lugar, ela fala, não, tá errado, era o câncer. Isso é o viés confirmatório. Isso acontece na política também. As pessoas que seguem o Bolsonaro, o Lula ou qualquer outro político que alimente o fanatismo vão sempre querer confirmar aquilo que elas já pensam. Isso que você me perguntou mais especificamente sobre a teoria da dissonância cognitiva é uma teoria também feita por especialistas que afirma que nós, seres humanos, estamos munidos de... É como se fosse um escudo que a gente tem para proteger o nosso ego, a nossa autoestima. Então, assim, ninguém quer estar errado, ninguém quer se sentir burro, ninguém quer se sentir não inteligente. Então, quando a gente se depara com uma informação que cria um conflito psicológico e que, de algum modo, ameace a nossa crença, automaticamente a gente refuta essa informação. E aí surge o negacionismo. E aí vamos colocar agora uma pitada de século XXI, que são as redes sociais, né? Como é que as redes sociais têm atuado na disseminação desse fenômeno? Eu gosto de falar que as redes sociais são a nossa página personalizada de viés confirmatório. Por quê? Porque a gente só segue, eu digo, no geral, as pessoas só seguem aquelas páginas ou pessoas que compartilham da mesma visão de mundo do que elas. Quantas pessoas você conhece que são de esquerda, que são petistas, que acompanham as postagens da Gazeta do Povo, de Curitiba, que é um jornal mais de direita? Quantos bolsonaristas seguem a página da Carta Capital para ter uma visão diferente do mundo? Quase não tem. Até tem alguns, mas daí eles vão seguir no intuito de atacar, né? Quem fala uma opinião contrária. O que a maioria das pessoas querem é confirmar aquilo que elas já pensam. Isso já acontecia um tempo atrás, várias décadas, com a mídia tradicional, mas agora com a internet é a televisão com anabolizante. Então vamos agora juntar os dois conceitos, né? O negacionismo e o populismo. Como é que essa interação ocorre? Qual é o modo com que os populistas utilizam o negacionismo para confirmar e reforçar o seu poder? Essa é uma pergunta que, na verdade, foi o que gerou a vontade de fazer um livro sobre isso. O terceiro capítulo do livro fala só sobre isso, né? As consequências do populismo quando ele se une ao negacionismo. E como são tantas, eu resolvi dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira delas é a frente ambiental. Então, assim, o que isso causou para o meio ambiente? Por exemplo, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Existia um populista no poder, que no caso era o Trump, que muitos brasileiros até nem conheciam o Trump antes, né? Mas ele era já um bilionário, celebridade, famoso nos Estados Unidos, que já há muitos anos antes da eleição divulgava as opiniões dele pelas redes sociais. Então, no livro, até coloquei uns tweets dele falando: aqui eu tô no Texas e tá fazendo frio. Esse negócio de aquecimento global não existe. A gente até nem deveria falar em aquecimento global, mas sim em mudanças climáticas. Quando ele se tornou presidente, a partir de depois de 2016, ele colocou em prática toda aquela ideologia que ele já acreditava. Então, ele simplesmente resolveu tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o acordo internacional mais importante em relação ao combate a mudanças climáticas. Isso foi muito prejudicial. Ponto, vamos deixar isso separado de lado. Tem um dado importante, que os Estados Unidos está entre o primeiro e segundo maior poluidor do mundo. Outra coisa que aconteceu, o Bolsonaro, por exemplo, ele nunca saiu da boca dele, né, outro populista,
a frase "eu não acredito no aquecimento global", mas por outro lado, as atitudes dele dizem o contrário, e ele também se cerca de pessoas que dizem isso. Teve um dos filhos dele, eu não sei qual dos três patetas que falou, que eu tô nos Estados Unidos, tá nevando agora, esse negócio de aquecimento global é uma piada. Gente, por causa de uma situação isolada, de um lugar que está fazendo frio em determinado momento, você vai desconstruir todo o conhecimento científico, é ser muito, desculpa, mas é ser muito tapado falar um negócio desse. Mas, bom, é que eu me empolguei agora. Mas o que o Bolsonaro fez, né, em relação o que ele não fez, melhor, em relação a mudanças climáticas, foi o que eu falei no começo desse vídeo. Ele desmantelou a preservação da Amazônia. O Brasil, ele tem 60% do território brasileiro é floresta amazônica. Então, é a obrigação do Brasil proteger. Por quê? Porque essa floresta regula todo o ciclo hidrológico do planeta. Então, assim, as consequências do populismo e negacionismo para o meio ambiente. A gente precisou só de 2 países, 2 populistas, para ameaçar a luta contra as mudanças climáticas como um todo. Pega o país que tem a maior floresta tropical do mundo, resolve não protegê-la, e você pega o maior poluidor do mundo, que resolve tirar o seu país do Acordo de Paris. Aí, em outra frente, que é a frente para a saúde humana, é óbvio que isso tem a ver com a pandemia do coronavírus, né, que também os 2 carros-chefe de incompetência foram os Estados Unidos e o Brasil. Isso tudo começou quando o Trump começou a chamar o vírus de vírus chinês, e automaticamente tudo que ele fazia era adotado pelo Bolsonaro, né, o Trump dos tópicos, como ele gosta de ser chamado, né, porque para ele é um elogio. E daí o Bolsonaro fez tudo aquilo que a gente já sabe, que eu nem preciso entrar em detalhe, né? Defender a cloroquina, mostrar a caixa de cloroquina para as EMAs lá em Brasília, que, né, gerou aquela foto maravilhosa que eu deveria ter colocado ali ao invés da capa do meu livro. Mas, assim, essa não foi a primeira vez em que o populismo, junto ao negacionismo, causou uma consequência tão grave, né, com milhões de mortes. Muito antes disso, lá no ano de 2000, 2005, mais ou menos, na África do Sul, que eu nem falo muito dessa região no livro, mas eu usei de exemplo, teve o presidente do país, o Thabo Mbeki, que começou a propagar para a população a ideia de que a AIDS não era causada pelo HIV, mas por outras coisas. Então, ele começou a incentivar as pessoas que parassem de tomar os antivirais, e como consequência disso, depois de algum tempo, mais de 300 mil pessoas morreram e mais de 35 mil bebês nasceram soro positivo. Esse é o primeiro exemplo que a gente tem mais recente de populismo médico. Julian, uma terceira consequência do encontro entre negacionismo e populismo que você aborda no livro são as consequências desse fenômeno na política, né? O que é que você destaca para a gente? Eu destaco que as consequências na política são tão graves quanto as outras duas. Por quê? Porque a gente precisa de um meio ambiente, né, que seja habitável para a nossa vida, nós precisamos de saúde e nós precisamos de organização social, que vem por meio da política. Uma das consequências para a política, eu vou começar por essa, porque eu sei que é uma das bandeiras do Livres, né, que cobra o Bolsonaro pelo fato dele ter afirmado uma vez que ele teria vencido as eleições em primeiro turno. Uma das consequências, então, é a contestação de resultados das eleições. O Trump já fez isso nos Estados Unidos, ele ganhou, né, de acordo com o sistema eleitoral americano, mas no total de votos não. A Hillary teve mais de 3 milhões de votos a mais que o Trump, e mesmo assim ele falava, não, eu ganhei dela, eu tive mais votos. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele estava em um evento em Miami e ele afirmou que ele tinha provas concretas de que ele tinha vencido as eleições em primeiro turno no Brasil. Provas que ele não apresentou até hoje e que eu vejo Livres cobrando, né, pelas redes sociais e pelas ações de vocês. Isso aconteceu na Europa também. Na Áustria existe o Partido
pela Liberdade da Áustria, que também contestou as eleições. A Suprema Corte pediu um terceiro turno e ficou provado que realmente esse partido tinha perdido as eleições por mais de 30 mil votos. Então, assim, quando você perde uma eleição, é compreensível que você queira contestar, não é tão democrático, mas é compreensível que você queira contestar os resultados eleitorais. Mas você ganhar e mesmo assim ficar contestando, eu acho que aí ou tem só duas possibilidades. Uma é que o ego desses populistas é tão inflado que para eles vencer com talvez 55% ou 60% dos votos não é o suficiente e eles querem artificialmente provar que eles tiveram mais, mesmo que não seja verdade, ou se não, isso pode ser uma tentativa de estabelecer precedentes para contestarem futuras eleições que eles venham a perder. Né? A gente até vê o Bolsonaro já tentando mexer um pouquinho com o sistema eleitoral brasileiro, falando de voto impresso, falando mal da urna eletrônica. E outra consequência também para a política é que o populismo somado ao negacionismo, ele resulta na tentativa do populista de estabelecer domínio político. No meu livro eu até coloquei isso, que foi feito durante muitos anos um estudo com 46 governos populistas. Ficou provado que mais da metade deles, eles tinham tendência a se ater ao poder, a ficar mais tempo no poder em 50%. Existem dados que comprovam essa tendência populista de perpetuação no poder. Fora que é toda a consequência para a democracia. Vem uma erosão democrática. O populista ele não se diz contra a democracia. Ele fala que ele é um defensor da democracia. Só que ele usa a sua própria definição de democracia. Do mesmo jeito que eles também não são contra instituições, desde que sejam eles os que controlem essas instituições. A gente sempre tem que pensar no nosso país como se fosse um triângulo, né? Que tem o legislativo, o judiciário e o executivo, que eles têm o mesmo peso e um tem que controlar os abusos de poder do outro. O que o populista tenta fazer, se infiltrar nos outros, e quando ele não consegue, ele começa a utilizar dos ataques em relação aos outros poderes para conseguir o apoio da população e, de repente, intervir neles. Ou seja, ele tenta acabar com as limitações ao próprio poder, subordinando os outros poderes à própria vontade. Né? Sim. Agora, por que o Bolsonaro agora está, nesse vídeo que vazou, ele está falando de impeachment no STF? Porque ele quer ter maioria lá dentro. Ele quer indicar, ele quer que o STF seja uma ferramenta para ele. Ele não quer que o STF exerça a função que ele foi criado para exercer. Inclusive, em outros países, houve até aumento do número de juízes da Suprema Corte para criar maiorias em favor, por exemplo, do chavismo na Venezuela. Né? Agora, tentando encaminhar a conversa já para a nossa fase final, Urian, quais são as dicas práticas assim, para a gente combater o populismo e o negacionismo? Como é que a gente pode... Qual é a atitude? Como é que quem está assistindo o vídeo pode ajudar a frear o avanço do populismo e do negacionismo? Eu estou gostando muito das suas perguntas, porque elas estão na ordem do livro. Então é propaganda de começo, meio e fim. Brincadeira. O quarto capítulo é inteiro sobre isso. Como a gente pode resolver esse impasse, tanto no nível individual quanto coletivo. Então, assim, eu dou realmente ferramentas práticas que a gente pode usar no dia a dia. Bom, mano, respondendo a sua pergunta, então, a primeira coisa, a gente defender a ciência. A gente tem que ter aquilo que é chamado de uma atitude científica. Que o que significa isso? É a gente não só defender aquelas informações que são embasadas por fatos, mas também estarmos dispostos a mudar de ideia conforme novos fatos vão surgindo. Isso a gente tem que fazer diariamente. A segunda é a gente conscientizar as pessoas sobre o consumo de informação. Ou seja, nós precisamos diversificar os meios de onde nós nos informamos.
Isso pode ser feito de várias maneiras. É assim, a gente seguindo políticos, jornalistas que não têm as mesmas visões de mundo que a gente, para sempre entender os dois lados da história. Para quem pode, também, né? Óbvio que nem todo mundo hoje em dia pode pagar, fazer uma assinatura. Nós ajudarmos financeiramente, porque o jornalismo de boa qualidade, investigativo, ele precisa de dinheiro para ser produzido, para ser realizado. Faz uma assinatura no site. A imprensa, ela é o quarto pilar da democracia. Se existe abuso de poder no executivo, no legislativo, no judiciário, quem vai expor isso vai ser a imprensa. Então a imprensa, ela precisa ser bancada pelo povo também. Terceiro, é a gente usar a verdade como arma. Eu sei que é muito difícil conversar com pessoas fanáticas, pessoas negacionistas, mas existe um negócio que, inclusive, eu falo no comecinho do livro sobre o efeito de repetição, que é nós conseguimos convencer alguém repetindo uma informação diversas vezes. O Joseph Goebbels, que era ministro de propaganda do Hitler, ele falava isso, né? Que você repete e eventualmente a pessoa vai acreditar naquilo. Por que as pessoas como eu, como você, que conseguem enxergar o todo, que não se consideram donas da verdade, por que essas pessoas também não podem usar esse efeito para usar a verdade como arma? A democracia não se defende sozinha. Ela precisa que nós a defendamos. Quarto jeito é combater a ignorância em suas duas frentes. Existe a ignorância tradicional, que ela é simplesmente a falta de conhecimento, e existe a ignorância intencional, que é a vontade de permanecer ignorante. Muitos estudiosos falam que a gente deve combater a ignorância intencional, mas eu discordo. A gente tem que combater a ignorância em todas as suas formas. E o último, e talvez o mais importante de todos esses conceitos que eu falei agora, seja sendo humildes. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que não somos os donos da verdade, que a qualquer momento pode aparecer uma informação nova que vai mudar a nossa visão de mundo, o nosso ponto de vista. Vai aparecer um estudo que vai dizer que a cloroquina não funciona, e tudo bem você assumir nas suas redes sociais que você defendeu uma coisa que mudou. Ninguém tem que te julgar por causa disso. Você mudar de ideia deveria ser visto como um sinal de nobreza, de uma pessoa que busca o conhecimento, que busca a verdade, e não como um sinal de fraqueza. Para mim, o fraco, né, e até existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger que explica isso, que diz basicamente que, palavras coloquiais mesmo, tá? Quanto mais burra a pessoa for, mais ela vai se achar inteligente. Então, assim, a pessoa inteligente, ela tem noção de que ela não sabe de tudo, ela sabe da própria limitação. E é isso que a gente tem que tentar fazer. É isso, a humildade e a tolerância como pontos essenciais para o mundo livre. Urian Fancelli, muito obrigado por essa entrevista aqui no Livres. Pode dar seu recado final aí para o pessoal. E fazer a propaganda do livro, né? Onde é que a pessoa que deseja pode adquirir um exemplar? Bom, eu queria agradecer a você e ao Livres, principalmente pela essa oportunidade e de falar sobre um assunto tão importante e que, como eu disse, tem o potencial de destruir o planeta, por mais que pareça exagero, de matar, que é o que tem acontecido, senão a gente não teria ultrapassado quase 350 mil mortes só no Brasil, e também de destruir a democracia, que é o que nos protege. Então, eu queria deixar aqui a dica para vocês, para adquirirem o meu livro. Tá muito barato, gente. A versão e-book custa R$19. Tem tudo isso que eu falei, só que óbvio que está muito mais completo. Ele está disponível nas principais plataformas digitais, Amazon, no site da editora Apres também, e todas as outras plataformas, tá bom? Muito obrigado. E com o prefácio de luxo do embaixador Rubens G. Cooper. Não, com o selo de credibilidade de uma pessoa foda. O Cooper é foda. É isso. Muito obrigado, Rian, e obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.